Estava empolgada aí vendo o WhatsApp, mas por falar em WhatsApp, tem muita gente aí com dor de cabeça caindo nos golpes do WhatsApp. Mas olha, não é algo distante não. Se a gente não ficar atento, pode cair. E além do prejuízo financeiro, fica também aquele sentimento de culpa, de impotência. Como é que eu fui cair num golpe desses? E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o senhor Paulo Busfield, que é professor universitário e vai trazer orientações valiosas. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kathleen. Muito prazer estar aqui com vocês, com seus telespectadores. Professor Paulo, a gente antecipou ali na cabeça sobre que às vezes não é tão distante, né? Pode acontecer com a gente, por mais que a gente busque informações, saber o que está acontecendo, eles planejam muito bem os golpes. É verdade, os golpistas eles não deixam de escolher ninguém. Qualquer pessoa é um provável vítima dos golpes, né? Então, a gente sabe que muitas vezes esses golpistas, eles já existiam antigamente, né? Só que agora a gente tem um outro modo de vida, a sociedade tem um outro modo de vida e que está muito ligado ao celular. Então, os golpes estão acontecendo principalmente nos aplicativos de mensagem. Já aconteciam nos e-mails, né? Quem acessa e-mail também era vítima de golpes, mas agora estão usando muitos aplicativos de mensagem, né? Buscando o quê? Utilizar a sensibilidade das pessoas, a parte emocional. Então, eles normalmente aplicam golpes usando a foto de parentes. Boa deixa, professor Paulo. Vou aproveitar o seu gancho, porque a gente tem, inclusive, um depoimento de uma telespectadora, a dona Dalva, de Jaraguá, que acabou passando por esse drama. Foi muito complicado, a pessoa se passando pelo meu filho, dizendo que a conta dele não estava ativada no momento que ele precisava urgente do dinheiro. Como o meu filho tem é empresário, eu achei que ele estava realmente precisando da quantia no momento e pedi a conta sem pensar, sem analisar a situação. Quando eu estava enviei o Pix no valor de R$980, ele chega em minha casa e aí eu falei, acabei de depositar. Aí ele disse, mãe, não pedi nada para a senhora. E aí eu vi que eu tinha caído num golpe. É muito difícil, uma situação bem complicada, a tua reação é inexplicável e o medo de continuar, a gente pega um trauma de ficar olhando, vendo o WhatsApp. A dona Dalva sintetizou, resumiu bem todos os sentimentos envolvidos, né, professor Paulo? Ela até fez algo que a maioria das pessoas não faz, que é expor o golpe, né? Porque ela foi vítima, né? E isso passa uma impressão às outras pessoas de que ela foi, assim, ingênua, digamos assim, né? Só que isso não é verdade, né? Porque muita gente cai nesses golpes porque pega você num momento distraído, né? Você está na correria do seu dia a dia, chega um parente, um filho, como ela falou ali, e pede um dinheiro, você não pensa muito, né? Você imagina que o seu filho está precisando de algum dinheiro efetivamente. Então, o golpe que eles têm utilizado ultimamente agora no WhatsApp é dizer que usar a foto, a imagem de um parente e dizer que o número deu problema e que teve que trocar o número. Logo em seguida, um dia depois, 2 dias depois, ele vem pedindo dinheiro. E a facilidade que a gente tem agora de fazer um Pix, por exemplo, é algo que se faz muito rapidamente e acelera esse golpe, né? O que a gente sempre tem falado para as pessoas é: desconfie. Pediu dinheiro para você? Desconfie. Faça uma ligação, não para aquele número que está lá, um novo número, né? Mas para o número antigo, ligue para um outro parente, para uma pessoa conhecida. Diga, estão pedindo dinheiro para o meu filho, para o meu parente, para saber se isso realmente é verdade, né? É algo que tem acontecido corriqueiramente. Muita gente tem sofrido esse golpe, tá? Professor, qual é mesmo a sua especialização em segurança? Segurança em auditoria de sistemas, é a disciplina que eu leciono. Professor, e como os bandidos, os criminosos têm acesso a essas fotos? É clonagem do celular, do WhatsApp, ou pode ser através de uma rede social que ele faz ali uma sondagem, uma pesquisa e tenta descobrir algum parente próximo? Então, não tem uma regra
definida para isso, né? Como você disse, a gente se expõe muito nas redes sociais, as nossas fotos estão lá e às vezes é a mesma foto que você usa ali no seu aplicativo de mensagem. Então eles conseguem baixar. Outro detalhe interessante, às vezes as pessoas expõem muito o celular. Tem redes sociais que pedem o celular e muita gente coloca lá e é fácil de identificar seu celular. Então, também tem uma outra forma que eles utilizam, é enviando links para você com um código que a gente chama de malicioso, né? Ou seja, é um pequeno aplicativo que vai se instalar no seu celular e vai passar os seus contatos para esse golpista, né? Então, isso já acontece há bastante tempo, o golpe não é uma coisa nova, só que a gente tem sentido o aumento dessa situação, desses golpes acontecendo na internet. E uma vez que a pessoa caiu no golpe, né, tem a orientação de registrar um BO, não deixar a coisa por isso mesmo, embora a gente saiba a dificuldade, às vezes, de reaver o dinheiro. Mas em relação ao número, ao aparelho, qual a dica que o senhor dá, então, para essa pessoa, né, reduzir um pouco o dano, o trauma causado a ela? A minha sugestão é sempre que acontece um golpe, que você percebeu que caiu num golpe, como você disse, registrar um boletim de ocorrência, tentar falar com o seu banco para ver se eles conseguem parar esse Pix ou a transferência, né, no caso. E o que eu sempre sugiro é, nas configurações do seu celular, fazer ele voltar às configurações de fábrica, zerar tudo que tem instalado ali. É o que a gente sempre sugere para evitar qualquer dano futuro, né? Porque depois que você sofreu esse golpe, você não tem mais aquele sentimento de segurança. Parece que você está sempre inseguro. Então, uma dica fundamental: restaurar o seu celular à configuração que ele veio de fábrica. E existe algum aplicativo, algo que dê proteção extra ao celular? Porque no computador a gente costuma baixar, né, Antivírus, né? Exato. Proteção. E no celular tem alguma forma? No celular também tem antivírus, né? Mas eu acho que a dica melhor, a receita melhor é não acessar sites promíscuos, que a gente chama, né? Não acessar links que são enviados para você. A gente recebe muita coisa, né? Às vezes acha que é alguma coisa engraçada e é um código malicioso. Então, tenha um pouco de cuidado com esse tipo de arquivo que você recebe no seu celular. Isso é importante para você ter uma vida, digamos assim, mais tranquila com essa ferramenta de trabalho que a gente tem, ferramenta de entretenimento. O celular acompanha a gente diz que é a internet pessoal, né? Ela acompanha a gente em quase todo momento. E se você fica muito vulnerável, acessando qualquer coisa, pesquisando em sites que não são muito recomendáveis, então você fica vulnerável, que a gente chama. É uma vulnerabilidade. Então, isso atrapalha um pouquinho a vida, como a gente diz, né? Não, e são importantes porque eu me coloco nessa situação também. Em uma noite eu recebi um SMS com uma mensagem do banco para que eu não perdesse os meus pontos, então confirmasse as informações. E professor, pessoal de casa, deveria estar, né, constrangido em falar, porque a gente tem acesso à informação e tudo mais, mas não, eu confirmei as informações e caiu a ficha, o que eu estou fazendo? Aí corri mudar a senha do cartão e dar um maior trabalho, porque depois, né, sempre fica pedindo uma segurança. Então, ninguém está imune de cair nisso, né, professor? São dois caminhos que eles utilizam. Uma oferta, oferecendo alguma coisa para você que você não pediu. Então, é um prêmio, você foi o nosso 1000º cliente, vai ganhar um prêmio. Quando a oferta é demais, a gente tem que desconfiar, né? A gente diz que não existe almoço de graça, não vai ganhar nada ali. Então, é uma forma. E a outra forma é o apelo emocional, né? Pelo grau de parentesco, eles te colocam numa situação emocional desfavorável e você acaba cedendo porque você acha que está realmente fazendo o bem para um parente seu, passando aquele dinheiro. Neste caso, eu lembro que o que me fez perceber que não era a coisa correta, o número, porque era o Banco do Brasil e era um celular. Então, assim, o Banco do Brasil não ia enviar uma mensagem por celular. Então, a gente tem que ficar de olho também nesses pequenos detalhes. Uma outra coisa que eu também, particularmente, há pouco tempo comecei a fazer foi não deixar a minha foto do WhatsApp visível para quem não é meu contato salvo na agenda. Também serve como uma dica? Também serve como uma dica, né? Quanto mais você mostra a sua imagem publicamente, mais protegido você fica. Infelizmente, a gente vive num mundo hoje que as pessoas se expõem, né? Eu mesmo, né? Publico várias coisas a meu respeito e isso acaba nos prejudicando em algum momento. Então, quanto mais discreto você é, melhor para a sua segurança. O professor Paulo Busfield esteve aqui conosco, trouxe dicas importantes, não apenas as dicas, mas a reflexão.
porque o seguro morreu de velho. Às vezes é quando a gente está distraído, que, como o senhor colocou, eles nos pegam no pulo, né, professor? Isso mesmo, a distração, a correria do dia a dia, não é nem, às vezes nem tanto a distração, né, mas a correria do dia a dia, você recebe aquele pedido, você acaba caindo. Então, essa autoconfiança, no caso da segurança, ela não deve existir. A gente deve estar sempre desconfiado, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou ganhando isso, né? Fazer essa reflexão e não fazer as coisas de imediato. Ah, recebi isso aqui, um pedido de dinheiro, vou pensar, não vai acontecer uma tragédia se você não fizer em 1 minuto, né? Então, isso é uma dica fundamental. Perfeito, obrigada e seja sempre muito bem-vindo. Tá ok.